Gurizada, o negócio é o seguinte: Tyson, ídolo colorado, foi vaiado na noite deste sábado no estádio Beira-Rio, na vitória da equipe por 3-1 sobre o Flamengo, que coloca o time de Mano Menezes na terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. E esta é uma vaia emblemática, ela traz um recado muito especial e o significado disso a gente analisa agora neste meu vídeo, que tem a força da KTO, é a minha casa de apostas. Aqui já está o cupom promocional Meneghetti, que te concede, que te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é kto.com. Mas já no primeiro comentário deste meu vídeo eu coloquei um link. Você clica lá, já cai direto na KTO, cadastro simples e rápido, cupom promocional Meneghetti para ganhar 20% de reaplicação no primeiro depósito. E aí, gurizada, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana para todo mundo se divertir nesta que é uma casa de apostas séria, cujo site é de ótima, de fácil navegação. E eles também têm um atendimento diferenciado no chat, se tu tiver alguma dúvida. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala das vaias que Tyson, ídolo colorado, recebeu no estádio Beira-Rio. A vitória do Inter sobre o Flamengo por 3-1 foi bem importante, afirma o Internacional no G4, afirma o Internacional no primeiro pelotão da tabela do Campeonato Brasileiro, agora com o terceiro lugar. Bom, eu já coloquei vídeo no meu canal te contando a estratégia de Mano Menezes para impor 3-1 no bom time do Flamengo, que passa por um momento de instabilidade, e o Inter se aproveitou disso. Teve uma estratégia que Mano montou especial para esta partida. Mas um dos fatos que acabaram chamando muito a atenção na fria noite de sábado no estádio Beira-Rio foi o torcedor do Internacional se posicionar de forma veemente, vaiando um dos seus grandes ídolos. Talvez no atual elenco do Internacional, Tyson seja justamente o maior ídolo e aquele que aparece com maior propensão a líder. Há 21 minutos, quando o Mano mudou a equipe do Internacional, num segundo tempo que se desenhava mais favorável ao Flamengo, o próprio Mano Menezes reconheceu isso na sua entrevista coletiva, Tyson foi chamado e foi vaiado. Aliás, o Tyson, durante o jogo, em um ou outro lance em que participou, também surgiram ensaios de vaia com menos intensidade. Mas quando ele entrou em campo, a vaia veio bem mais forte. Mano Menezes foi abordado sobre isso na entrevista coletiva e respondeu da seguinte forma: os acontecimentos que vivenciamos, eles sempre têm consequências. É algo que eu uso muito na minha vida pessoal, no meu dia a dia, uma frase simples: as coisas têm consequências. Seguiu o Mano Menezes. A vaia que aconteceu teve relacionamento com outras coisas, que não o rendimento dentro de campo, fecha aspas, manifestação de Mano Menezes sobre as vaias a Tyson. Quando o Internacional repatria Tyson, foi uma negociação muito saudada e esperada. Já há 2-3 anos que direções anteriores do Internacional se movimentavam tentando repatriar o Tyson do leste europeu, pois ele chegou no ano passado, teve alguns momentos de rendimento interessante, teve aquela vitória no Grenal que praticamente empurrou o Grêmio à segunda divisão, e ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo como um ídolo do time colorado. E um líder de vestiário, é verdade que um vestiário carente de lideranças, desde que D'Alessandro acabou encerrando a sua carreira de jogador profissional. Pois foi Tyson quem liderou 2 semanas atrás um movimento de greve dos jogadores colorados devido ao atraso de 3 meses de parte do salário, especificamente na parte que diz respeito ao direito de imagem. Num treinamento durante a semana, antes do Internacional enfrentar o Bragantino e o Santos, 2 jogos fora de casa, o Tyson, é claro que aliado com outros jogadores, talvez lideranças que não apareçam tanto, mas jogadores que tenham uma expressão dentro do vestiário, acabou organizando um movimento, um boicote, uma greve, esta é a palavra mais adequada, ou minimamente
uma paralisação dos trabalhos naquela manhã. A direção do Internacional entrou em ação e este é o fato absolutamente verdadeiro. E se negociou o treino para a tarde, se conversou com o Mano Menezes, o próprio Mano revelou isso, dizendo que não haveria nenhum prejuízo do trabalho ser transferido da manhã para a tarde. O Inter, no começo da tarde, botou em dia uma parte dos direitos de imagem que estavam em atraso, eram 3 parcelas, botou uma delas. Na metade da tarde colocou uma segunda parte, o ambiente acalmou, os jogadores treinaram e o Inter ganhou do Bragantino, o que deu uma amenizada neste ambiente de pressão e de descontentamento do grupo. Depois o Inter empatou com o Santos e agora uma vitória contundente, importante, relevante, esse 3-1 deste sábado contra o Flamengo. Pois a verdade, e é importante que os jogadores saibam disso, que num grupo de 40 jogadores, é óbvio que isso acaba vazando. E o que vazou, por mais de uma fonte, a reportagem da Bandeirantes, é de que o Tyson realmente liderou este movimento. Depois o Internacional tratou a direção de tentar contemporizar isso, dizendo que o treino não houve uma greve ou paralisação, dizendo que aquele treino foi simplesmente adiado para que eles pudessem conversar. Ora, a gente não vai cair nessa, quem está no futebol há mais de 3 décadas, como eu e muitos meus colegas estamos, sabe que houve uma paralisação, houve uma greve, ela foi sim liderada por Tyson, que se manifestou tão somente na rede social, e aqui eu reitero uma crítica que fiz a ele e aos demais jogadores. Acho que naquele dia os jogadores deveriam ter a coragem e a personalidade de convocar uma entrevista coletiva para que se manifestassem e explicassem o que realmente aconteceu. Esta era a atitude que se esperava de alguém que é líder deste grupo. Não, os jogadores silenciaram e a resposta veio na noite deste sábado no estádio Beira-Rio. Foi o primeiro encontro deste time com os seus torcedores. Mas o Inter venceu o jogo com o Flamengo e esta relação não sofreu ruído maior. Exceção feita a Tyson, quando chamado para entrar aos 21 do segundo tempo, que foi vaiado. E não foi uma vaia pequena, foi uma vaia razoavelmente forte, razoavelmente contundente. O recado é este: não há ídolo, não há jogador, por melhor que ele seja, por mais representativo que ele seja, por melhor que seja a sua história dentro do clube, que seja maior que o próprio clube. E este é o recado que o torcedor mandou. Olha, Tyson, nós gostamos de ti, aqui tu é ídolo, mas não gostamos que tu organizou um movimento que poderia ter atrapalhado a preparação do Inter, que àquela altura precisava de recuperação do Campeonato Brasileiro. Este é o recado. Não há jogador maior que o clube. E que bom que é assim. Eu posso até não aprovar, embora considere legítimo que o torcedor tenha se manifestado desta forma. O torcedor ali no Beira-Rio mandou um recado. Tyson, gostamos de ti, mas não gostamos deste movimento que você organizou e que poderia prejudicar o Internacional. O Mano falou que a vaia não tem relacionamento, com o rendimento dentro de campo. Alto lá! Se o Tyson estivesse comendo a bola, se o Tyson estivesse jogando tudo que se esperava, talvez o torcedor pudesse relevar. Eu não estou dizendo aqui que o Tyson não faz uma boa trajetória nesse seu retorno ao Internacional. Acho que ele oscila uns bons momentos, outros nem tanto. Contra o Flamengo, por exemplo, eu não gostei. Inclusive, ele perdeu um gol que poderia antecipar aí a definição do placar. Estava 2-1, Flamengo em cima, e o Tyson dispersou uma ótima oportunidade criada pelo flanco, pelo Pedro Henrique. O goleiro do Flamengo já estava batido, era só empurrar para as redes. Ele acabou chutando a bola pela linha de fundo. Não acho que o Tyson esteja jogando tão bem assim, mas também não acho que ele esteja comprometendo. Mas se espera mais o Tyson. E talvez, se ele estivesse jogando todo o futebol que a torcida do Internacional tinha a expectativa, talvez a vaia fosse reduzida a 10, 15, 20 pessoas. Não foi o que se viu. O torcedor também está descontente com o rendimento do Tyson, mas principalmente pelo fato dele ter liderado esta paralisação, esta greve 2 semanas atrás. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações ali no sininho. Se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. KTO.com, baita casa de apostas, cupom promocional Meneghetti. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. Clica lá, cai na KTO, cupom Meneghetti. E aí, gurizada, é só se divertir na KTO.com. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.